meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vou dar sequência nesse vídeo agora. Como eu falei, a gente ia deixar bem organizadinho. No vídeo anterior, se você não assistiu, pode acessar aqui no canal como fazer a lua cheia com giz pastel sílico. E para dar sequência, então, nesse cenário aqui, lembrando que eu não vou fazer o lobo, é só o cenário. Eu vou mostrar para vocês, então, nesse vídeo agora, como é que foi feito esses galhos daqui, né? Todas essas arvorezinhas, essa parte toda em preto, que foi feita em nanquim. Eu utilizei esse nanquim aqui, tá escrito nanquim profissional. Ele vem escrito aqui, ó, perfure o bico sem cortar. Quando você compra, os meus aqui eu já furei todos eles, mas essa pontinha aqui, tá? Ó, ela vem fechadinha justamente para que no transporte não aconteça de vazar produto. Então, pega uma agulha e fura aqui o biquinho. É bem durinho mesmo, mas você vai pegar a agulha e vai com jeitinho que você consegue furar aqui, ó. Tá? Uma agulha dessas de costura de mão mesmo. Sempre que for trabalhar com nanquim, tenha em mente que você pode fazer muita sujeira. Então, procure ter sempre à mão algo para você poder limpar. Eu sempre tenho bastante papel toalha, que eu acho bem prático. As minhas mãos estão bem sujas, eu tô gravando os dois vídeos na sequência, então tá toda suja de giz pastel. E eu vou mostrar então para vocês como é que a gente faz isso daqui. Para isso, nós vamos precisar então do nanquim, um godê, ou um pirizinho, ou um pratinho, uma bandeja, o que você tiver para poder colocar a tinta, porque se você tentar pingar direto no livro, você pode perder o controle. Nós vamos precisar também de um pincel, lembrando que o pincel que a gente utiliza para nanquim, ele deve ser utilizado só para o nanquim, tá bem? Inclusive esse meu aqui é um bem simplesinho que veio um estojinho meu de aquarela e eu vou separar ele mesmo para o que eu quero. Um pincel mais grossinho, um pincel mais fino. Esse meu, ó, da Marco Boni, é de um kit que eu comprei na cosmética, daquele de unhas artísticas. Eles são bastante úteis. E nós vamos precisar de um canudo. Esse meu é grosso, mas pode ser qualquer canudo. Ou o tubinho de uma caneta. Eu ainda prefiro o tubo da caneta, porque aqui, além dele ser mais rígido, aqui é mais fininho, então me proporciona um controle maior, vocês vão entender por quê. E aqui tá com uma fita adesiva, porque o tubinho da caneta ele tem um furinho, né? Algumas tem, essa daqui que é aquela bem comum que a gente conhece, caneta Bic, ela tem um furinho aqui, então na hora que eu precisar utilizar, eu preciso que esse furinho esteja tampado. E você pode utilizar como uma opção ao pincel fino, se você não tiver, pode ser um palitinho de dente, palitinho de churrasco ou palitinho daqueles de manicure. Vamos ao trabalho? O momento vai ser um pouquinho complicado para eu conseguir demonstrar para vocês por causa da posição que eu tô em relação à câmera. Minha câmera fica num suporte que ele balança um pouquinho aqui em cima da mesa, então se balançar, vocês já sabem por quê. Eu vou fazer exatamente como eu fiz lá naquele caso, onde eu utilizei apenas o nanquim preto. Como eu já sujei aqui de nanquim, então eu vou colocar aqui. Esse é o cenário que eu já fiz no vídeo anterior, você pode acessar aqui no canal. E eu vou fazer o seguinte. Não enche de nanquim não, porque é uma tinta que rende muito e a gente vai usar super pouquinho. Depois, se precisar mais, a gente vai colocando. O que é que eu vou fazer agora para fazer aqueles galhos? Eu vou utilizar, então, o meu pincelzinho. Ah, gente, eu esqueci. Água.
para limpar o nosso pincel. Eu vou primeiro molhar o meu pincel lá, para ele não absorver tanto o nanquim, tá? Eu vou colocar um pouquinho de nanquim aqui. E logo em seguida, com a caneta, eu vou soprar. E assim eu vou fazendo. Vou colocar uma gota mais grossinha aqui. Vocês vão entender por quê. A gente tem que ir mudando a direção que a gente tá soprando, porque cada vez que você muda a direção, a gente abre novos ramos aqui, ó. Cuidado para não babar no papel, tá, gente? Se eu soprar com um canudo muito grosso, eu não vou ter o mesmo controle. Quer ver? Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês, né? Percebe? Por que eu gosto da caneta? É uma técnica que a gente não tem muito controle. Então, cada vez que a gente faz, a gente tem um efeito diferente, porque não dá pra você controlar exatamente para onde essa tinta vai. Certo? Depois que eu faço isso você vai fazer como você quiser, a quantidade de galhos que você quiser, tá? Isso é só uma demonstração. Eu vou utilizar o pincel, então, para determinar agora alguns detalhes que eu quero que realcem mais. Então, por exemplo, eu quero esse tronco um pouco mais grosso até em cima. O que eu acho legal dessa técnica é que ela já me dá a base, né? Então, depois, em cima dessa base, eu posso trabalhar como eu quiser. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Que a gente tem esse chão aqui, ó, tá? Então, isso aqui eu trabalho com o pincel. É algo assim mesmo, bem irregular. Aonde vocês estão vendo que o nanquim tá ficando fraquinho, é porque o meu pincel tinha tinta, ó, tinha água e acabou diluindo. Então, seca bem o pincelzinho.
e volto a trabalhar. Peguei um pincel muito ruinzinho pra fazer isso, mas dá. Vendo, os matinhos aqui, ó, é só aqui, ó, um borrãozinho e alguns risquinhos, né? Conforme você vai fazendo o traço, para fazer os matinhos, você vai levantando o pincel. Isso faz com que a ponta do traço que você tá fazendo fique fininho. É isso que dá esse efeito de ponta fina de matinho, tá? Aqui a gente também tem algumas folhinhas, né, que dá pra ver aqui, e alguns passarinhos. Para isso, eu já vou utilizar o pincel fino ou o palitinho. Eu vou fazer primeiro com o palitinho para mostrar para vocês que é possível. Só dá um pouquinho mais de trabalho porque o palitinho não consegue carregar muita tinta, né? Mas dá pra fazer. E aí a gente vai fazendo mini folhinhas, ó. É como se você fizesse uma bolinha e puxa pra cima e pra baixo, mais ou menos isso. Então, se de improviso você precisar de fazer com o palitinho, dá certo. Inclusive para fazer o passarinho, tá? Vou fazer um aqui. O passarinho que a gente faz? Uma bolinha e vai preencher. Uma bolinha um pouquinho menor, que é a cabeça. E o rabinho. Olha lá. Pronto, eu tenho um passarinho ali. Com o pincel a mesma coisa. Vou carregar aqui o meu pincel de nanquim. Eu só acho assim, é mais prático o pincel porque eu não preciso ficar carregando muitas vezes, né? E até com o pincel, ó, eu faço só alguns risquinhos e pronto. Como é uma paisagem noturna e ela tá insinuada aqui, então a gente também insinua que existam algumas coisas aqui, né? E aí vai da sua imaginação, colocar o passarinho onde mais você quiser. Se o seu passarinho tem o rabinho assim, né? Se ele tem aqui uma crininha. Crina não, como é que chama, gente? Não tem crina, é cavalo. Ai, que coisa. Olha, manchei ali. Tá bem? Aqui, ó, os matinhos com o pincel. É tão gostosinho, gente. A gente começa assim, ó, e vicia, viu? Depois que você começa a trabalhar com esse tipo de material, você vê que é muito gostoso. Sabe aquelas florzinhas que às vezes tem no meio dos matinhos? Só dá umas batidinhas com a pontinha do pincel. Já é. Eu vou terminar aqui um pouquinho mais esse cenário e daqui um pouquinho eu volto para mostrar para vocês, então, como é que ficou.
Então, aqui está, meus amores, meu cenário, praticamente pronto. Eu fui acrescentando, então, apenas, né, algumas folhinhas, mais alguns pássaros. Aqui que eu tinha dado um borrãozinho, o que que eu fiz? Com um pincel fino, eu puxei mais um galinho aqui e coloquei um pássaro, então eu consegui dar uma disfarçada. O que que a gente pode fazer para deixar esse cenário ainda mais bonito? Esse meu fundo ainda ficou um pouco claro, mas a gente pode escurecer, pode deixar a tonalidade que você quiser. Esse meu do livro ficou bem mais escuro. A única coisa que você precisa lembrar é que antes de você trabalhar com o nanquim, assim que você terminar todo o processo feito com o giz pastel, usar um spray fixador. Existem diversas marcas aí no mercado. Tem gente que usa o fixador para cabelo. Foi o que eu utilizei, sinceramente, foi o que eu utilizei aqui no livro. E funcionou super bem, porque como a intenção é só fixar o material no papel, deu certo. Um spray extra forte e para cabelo mesmo, tá bem? E aí você pode utilizar sobre todo o papel, deixa secar muito bem, cuidado para nunca borrifar muito de perto, porque senão ele pode manchar o seu livro, pode manchar o seu trabalho. O spray sempre tem que ser colocado a uma distância mínima de 30 centímetros. Aí eu separei aqui uma coisa que eu não fiz naquele trabalho, mas que eu quero deixar como uma opção para vocês, é o uso da caneta Signo branca, que é a caneta gel. E caneta Posca, aqui eu tenho a PC5M, que é a de 2,5 milímetros, e tenho a PC3M, que é a de 1,3 milímetros. Né? Aqui ele coloca de 1,8 a 2,5 e aqui de 0,9 a 1,3. Então, que é a espessura mínima e máxima que você consegue com a própria caneta. O que que eu vou fazer? Eu vou simular aqui algumas estrelinhas. Vou fazer algumas maiores com a posca maior. Eu posso segurar a posca aqui e eu consigo maiorzinho, ó. Tá? Por isso que ela vem escrita aqui, ó, de 1,8 a 2,5. Porque depende do quanto você segurar a caneta em cima do papel, você vai ter um ponto mais grossinho ou mais estreito. Vou pegar a outra aqui que é mais estreitinha. Vou fazer mais algumas. Olha aqui. Tá? Em comparação com o pinguinho. Então, essa é a diferença que a gente pode ter aí na caneta Posca. Então, depende do quanto você mantém ela em cima do papel, ela vai dispersar uma quantidade específica de tinta. A caneta gel, ela não tem a mesma cobertura que a Posca. Lógico, você pode utilizar também aqui, se você não tiver, com o próprio palitinho também, fazer esses pontinhos aqui com aquele branquinho, aquela tinta branca PVA ou acrílica, ou então aquele branquinho que a gente usa, aquele corretivo, né, que a gente usa para cobrir erros de escrita. E eu vou fazer o seguinte aqui, deixa eu ver se eu dou um zoom. Ó, eu já ensinei isso num outro vídeo. Quando for uma estrelinha muito pequenininha, a gente pode fazer aqui, ó, os tracinhos formando um X e aqui, ó, só 4 pontinhos. Estrelinhas menores só com pontinhos da Uniball. E aí vai da sua criatividade, então. Para finalizar aí o seu trabalho, né? Dando o seu toque.
Dá pra fazer com a posca, mas, ó, fica grosseiro, né? Pronto, transformei em um cometa cadente, não é nem uma estrela cadente. Aqui. Certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se você não assistiu os outros vídeos do canal, dá uma olhadinha, vê se tem algum aí que de repente desperta a sua curiosidade. O que você fizer, posta pra gente lá na página, tem a página no Facebook, posta pra gente ver o que é que você tá fazendo, o que é que você tá curtindo, do que a gente tá mostrando aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de tudo, espero que aproveitem, que façam os trabalhos lindos. Aproveitem, às vezes, a mesma técnica você pode utilizar para fazer outros fundos, pode mesclar cores, pode fazer um cenário diurno e você usar a mesma técnica para fazer os galhos utilizando outros tons e fazendo os verdinhos nas folhas, enfim. Use a sua criatividade, abuse da técnica, abuse dessa arte gostosa, dessa brincadeira gostosa que é soprar o nanquim para formar os galinhos aí, para formar esses ramos, tá bem? Grande beijo para vocês, dá um like se você gostou, se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas novidades que a gente está trazendo para vocês. Fique de olho porque tem a série Brincando com Aquarela. Toda semana, então, a gente tem um vídeo falando sobre alguma coisa a respeito da aquarela. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!